Fala menino, fala menina do nono ano. Bom dia, bom dia. Espero que hoje você esteja daquele jeito, muito bem, disposto a assistir a nossa aula e que, claro, né, quando você estiver assistindo aí essa nossa aula, você vá conseguindo compreender a nossa proposta, compreender o conteúdo e acho que no meio desse processo, né, o que é interessante é realmente isso, é você ter a noção de que você está estudando e que você está tendo um retorno positivo disso tudo. Então, analisa, certo? Lê o material, resolve os exercícios e presta atenção aí na explicação e qualquer coisa é só mandar aquela mensagenzinha para o professor que a gente vai estar conversando sobre algumas coisas cabíveis, tá? Nesse processo. Então, hoje eu peço que vocês abram um módulo aí na página 66. Nós temos a abertura aí do capítulo falando sobre reportagem. Em um outro momento, nós já tivemos a chance de trabalhar um outro gênero jornalístico. Trabalhamos a questão, salvo engano, já trabalhamos crônica e trabalhamos também notícia, né? A notícia é um gênero que se parece muito com a reportagem ou vice-versa e, confesso, causa às vezes confusão na cabeça de muita gente, mas não é coisa de se desesperar, é coisa de análise. Quando você passa a ler, a observar os principais elementos que compõem um gênero e compõem o outro, você tira de letra, como diz a história, tá? E realmente é assim que acontece. Eles têm muita semelhança, mas também eles têm pontos divergentes, que torna cada um deles, digamos assim, com uma identidade bem própria, bem característica, tá? Então, a reportagem, detalhes e mais detalhes. Veja que aqui o próprio módulo já dá um spoiler muito grande do que seria uma reportagem, né? Seria um texto muito denso, tá? Um texto que se difere da notícia por realmente apurar ainda mais os fatos, buscar opiniões, buscar argumentação, exemplificações. Então, quando eu tenho lá a notícia, de repente, só trazendo uma informação, esse vai pegar a informação e detalhá-la, de forma que eu posso trazer um comentário sobre essa informação, criar um gráfico sobre essa informação. E aí temos diversas características, das quais veremos agora. Bora lá? Função: ampliar a comunicação de um fato que precisa ser apresentado de forma mais detalhada. Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Às vezes, uma notícia vai se tornar uma reportagem. Por exemplo, é, recentemente estava lendo e aí tem algumas informações sobre uma possível melhora na questão da qualidade da água do Rio Tietê, em São Paulo. Isso se deve à questão do isolamento social. Então, vejam só, é, se aí tem um rio que por muito tempo vinha sofrendo com ações humanas, o que é que eu poderia fazer? Com certeza, isso já virou notícia, né? Inclusive, eu li uma notícia sobre isso, mas por que não pegar esse fato que aconteceu depois de anos e anos e preparar uma reportagem sobre isso? Ou seja, eu ia precisar ainda mais esses fatos, eu ia detalhá-los para que as pessoas elas pudessem ter um grau de informação ainda maior, tá? Porque a reportagem ela pode trazer momentos opinativos, momentos informativos,
e aí fica bem interessante mesmo esse jogo, né, de contrastes aí das tipologias textuais dentro de um único gênero, que é a reportagem. Seu objetivo é discutir sobre assuntos de interesse coletivo. Não foge da notícia, que também tem muito esse ideal, né? E aqui você percebe que ela segue nitidamente esse mesmo modelo de discutir assuntos de interesse coletivo, só que esses assuntos serão discutidos de forma ampla, de forma a trazer diversos elementos para essa produção. É capaz de formar opiniões. Então, é um texto que, dentre outras características e propósitos, ele traz a questão de buscar construir uma opinião do leitor. Então, você vai conseguir ver esse tipo de coisa na reportagem, tá? Momentos argumentativos aí para te, fisgar para essa reportagem, tá bom? Vamos seguir. Características principais desse gênero textual. Texto mais longo que a notícia. Então, enquanto a notícia não existe sim notícia muito longa, muito densa na questão de escrita, existe, mas ela não tem essa finalidade. Nem toda notícia é grande, tá? Tem um tamanho enorme. Já a reportagem, ela é muito maior do que a notícia. Então, é um texto mais longo e eu falo em tamanho mesmo, falo em informações, enfim, é uma série de elementos novos que foram adicionados, talvez, àquela notícia, tá? Possui títulos e subtítulos. Então, veja só que está escrito aí no plural: títulos e subtítulos. Dentro de uma única reportagem, você pode encontrar mais de um título, mais de um subtítulo. E isso tem por finalidade ajudar o leitor na hora da sua leitura. Então, os produtores, os jornalistas aí, eles dividem essa reportagem, é o mesmo assunto, tá? Geral, é feito sobre um assunto só, mas no texto escrito eu tenho esse recurso de quebrar o texto ali e criar um subtítulo, criar um intertítulo, para que esse intertítulo ajude o leitor a compreender ainda mais o assunto. Então, se eu divido aí por intertítulos, eu vou dar margem para acrescentar também outras informações. Então, até aqui, até a parte desse texto, eu falo sobre desmatamento. Sobre esse outro título, eu falo sobre queimadas. Então, dentro do assunto aí Pantanal. Veja, então eu tenho essa noção de poder dividir a minha reportagem. Apresenta também lead, tá? Como a própria notícia. Na notícia é muito comum que o lead ele venha no primeiro parágrafo. Na reportagem, não necessariamente isso vai seguir o mesmo padrão. Ela pode exibir o lead diluído nos primeiros parágrafos desse texto. Apresenta uma linguagem mista, e aí pode imaginar o misto quente que você faz em casa, né? O pão, eu coloco queijo, eu coloco presunto, tem gente que coloca alface no misto. Enfim, é um misto, é uma mistura. E a reportagem, ela apresenta uma linguagem nesse sentido. Então, horas eu apresento imagens, horas eu apresento texto escrito, tá? Apresenta textos complementares, como já o próprio texto traz aí, complementar, vai acrescer uma outra informação, outro detalhe para essa reportagem. E aí um dos recursos utilizados bastante é a questão dos gráficos, infográficos e imagens. Ou seja, diferente de muitas notícias que não possuem, na reportagem você tem esse poder de fazer isso. Pode conter entrevistas e outros gêneros textuais, olha que interessante. Então, eu posso ter na minha reportagem entrevistas. E geralmente tem, tá?
geralmente muitas reportagens, inclusive, nascem de entrevistas, tranquilo? Que foi um gênero que nós estudamos. Acho que eu me confundi. Não me recordo se estudamos conto. Conto não, crônica. Mas tenho certeza que estudamos entrevista. Uso do discurso direto e indireto. Olha aí, discurso direto e indireto parece que vem acompanhando a gente desde um longo tempo, né? Então, é bom porque você já tem uma certa propriedade para falar e entender sobre discurso direto, quando a voz ali que está sendo entrevistada, por exemplo, a sua fala é exibida na íntegra, ela mesma fala, enquanto que no indireto não, o repórter fala pelo entrevistado. A linguagem é formal, esse tipo de gênero, né, ele vai circular na esfera jornalística, ele traz um estudo aprofundado, então não seria interessante que seja um texto voltado para a informalidade, tá? Mas isso não exclui de muitos repórteres, jornalistas aí, eles inserirem elementos informais sim no texto. Então eu posso colocar talvez uma gíria que colabore para esse assunto. Então não seria errado, tá? É assinada, vocês vão encontrar a assinatura, bem como data e também onde foi publicado, se foi num site, se é uma revista eletrônica, se é um jornal, enfim, vocês vão encontrar essas informações muito claras, inclusive, tá? Apresenta sequências narrativas, descritivas e opinativas. Então, é um texto que vai ter tipos de texto dentro dele. Então, posso ter momentos narrando, posso ter momentos descrevendo e momentos opinando. Temas sociais, políticos e econômicos são frequentes nesse tipo de produção. Aí eu elaborei para vocês aqui uma análise. Imagine que eu peguei, imagine não, eu realmente fui pegar uma reportagem, tá? E a gente vai perceber aqui alguns elementos que foram ditos nesse box de características, tá? Então vejam só, eu tenho aqui na revista Época uma reportagem que saiu lá em 2015. Veja, em 2015, 1º de setembro de 2015, foi atualizada em novembro do ano seguinte. Então, novembro de 16, ela foi atualizada às 10h10 da noite. Na primeira versão, ela foi postada às 8 horas da manhã. Por quem? Rafael Ciscati. Então, vejam só, por que produtores de vídeo online estão incomodados com o Facebook? Note que aqui eu já tenho um texto bem chamativo, né? Olha o tamanho dessa fonte. E essa fonte veio com uma tonalidade diferente, veio negritada. É um recurso muito utilizado para chamar a atenção do leitor, tá? Então, eu prendo aí a atenção do leitor através de algo chamado de manchete. A manchete, ela traz esse recurso de ser a parte chamativa do meu texto. Costuma ser o título principal, seja ele da reportagem, seja ele da notícia, tá? Abaixo disso, é muito comum vocês terem aí subtítulos. Então, eu tenho um primeiro subtítulo ou título secundário, tá? Na notícia, muitas vezes, esse subtítulo é chamado de olho da notícia. Na reportagem, esse olho ele pode aparecer diluído no próprio texto. Em outros momentos, o olho vai aparecer aí. Então, eu tenho que aqui é o título secundário. Ele traz uma complementação para o primeiro título. Então, veja, por que produtores de vídeo online estão incomodados com o Facebook? YouTubers como Felipe Neto
criticam a omissão da rede social de Mark Zuckerberg em combater os piratas de conteúdo. Veja que tem tudo a ver, né? Eu falei aqui, ó, produtor de vídeo online já traz aqui a questão do youtuber de cara. E aí traz, ó, um dos nomes aí bem conhecidos, acredito, por vocês. E traz outro lado, a rede social Facebook, né? Enfim, por que eles estão incomodados? Ó, pirataria de vídeo. Acredite, acontece muito. E aí, em 2015, a Época fez uma reportagem bem caprichada até sobre esse fato, entrevistando o cara aqui, ó, Felipe Neto. E aí, vejam só, por fim, nós temos também ó, a questão da assinatura e a data e hora dessa publicação. Também eu coloquei barra atualização, porque eu não sei se vocês são leitores frequentes assim de notícias em sites, mas geralmente notícias e reportagens, depois de um tempo, elas costumam ser atualizadas. Às vezes, no mesmo dia, o texto foi publicado de manhã, quando é à noite, esse texto foi atualizado. Então, perceberam ali um erro, ou esqueceram uma informação. Não, não, quero mudar esse título e colocar assim agora. Inclusive, quando essa reportagem saiu em 2015, ela tinha outro título, não era esse daí, tá? Vamos lá, continuando. Aqui eu tenho dois parágrafos que ele, de maneira geral, eles, na verdade, de maneira geral, trazem aí explicações pertinentes ao título manchete. Então, eu trago, no primeiro momento, uma contextualização do que está acontecendo. Veja, houve um tempo em que o comediante Felipe Neto conquistava desafetos entre os ídolos adolescentes um tanto verborrágico em seu canal no YouTube. Criado em 2010, Net chamou as fãs do cantor Fiuk de retardadas e ganhou notoriedade achincalhando a série Filmes Crepúsculo. A estratégia de metralhadora deu certo. Neto ganhou audiência, dinheiro e fundou a Paramaker, uma rede brasileira que reúne 5.000 canais no YouTube. São os YouTubers, pessoas que produzem vídeos e que ganham dinheiro com publicidade. Em nome dessas pessoas, Neto arrumou um poderoso rival, o Facebook. Olha que interessante essa introdução aí. Então, eu tenho um detalhamento, digamos assim, de quem seria Felipe Neto. Ele é bem polêmico, vocês puderam ver aí. E também ó, ele termina o texto falando sobre o Facebook, porque logo em seguida ele retoma esse assunto. Olha que legal. Um parágrafo terminou dando deixa para o outro começar. Neto encabeça, no Brasil, o protesto de um grupo de youtubers insatisfeitos com a conduta do Facebook. As reclamações deles se repetem em todo o mundo. Seus vídeos, que demandam tempo e dinheiro para ser feitos, circulam de graça pela rede em versões pirateadas. O Facebook não consegue conter o problema. O Facebook tem completo descaso pelo nosso trabalho, diz. Então, aqui seria como se fosse o lead desse texto. Veja, o que é que está acontecendo aí? Nós temos uma reclamação. De quem? De Felipe Neto. Por quê? Porque estão usando aí os vídeos dele e dos demais youtubers de forma pirateada. Onde? No Facebook. Então, quando é que está acontecendo? Ó, veja, a reportagem ela foi datada aí de 2015, né? Mas acredito que depois disso já estava rolando antes mesmo disso, na verdade. Então eu tenho uma espécie de lead aí, tá bom? Então, os primeiros parágrafos da reportagem costumam abordar as principais informações pertinentes ao texto.
trazem um aprofundamento do título e podem ser considerados como livre. Foi o que eu acabei de dizer. Bora seguir. Um outro recurso muito interessante dentro das reportagens é o fato de você conseguir inserir imagens. Então, olha que legal a imagem do Felipe Neto aí. Veja, ele está aí numa pose, né, de cara sério, que tá tipo aí, com raiva, eu estou disposto a fazer tudo. Então, ó, a câmera apontada para ele, né, para fotografar esse momento. E a imagem recebeu o nome de Caça-Piratas. Foi uma imagem, ó, produzida por quem? Veja, Felipe Neto comanda uma rede de youtubers que estão irados com o descaso do Facebook. Foto de Stefano Martim, fotógrafo da época. Lá em cima, em verde, vocês conseguem ver uma espécie de título. Percebe? O ativismo de sofá também pode dar resultado. Então, ele tem aí um título bem curioso. Esse título vai receber o nome de subtítulo ou intertítulo. De acordo com o módulo de vocês, o intertítulo ele serve para trazer pequenos títulos, digamos assim, referentes a algumas seções aí especiais do texto. Então, a matéria mais apurada sobre esse assunto dentro da reportagem. Isso vai facilitar a compreensão do seu leitor, tá? Além disso, veja, é um texto que é misto, então ele pode usar a linguagem não verbal, e aí quando ele utiliza a linguagem não verbal, quando ele opta por ser uma foto, ele traz a legenda dessa foto e os créditos. Os créditos são aí, né, destinados ao fotógrafo, quem foi que tirou, para quem ele trabalha, tá? Então, são detalhes presentes na reportagem. Além disso, vejam só, aqui eu trago para vocês algumas informações. Lê comigo. Aqui tem mais uma subseção, né? Ó, a era da grosseria online. As regras de conduta de usuários no Facebook condenam a prática. Os youtubers se ressentem porque, segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-la. Para fazer uma queixa, temos de preencher formulários. Não há contato direto, diz Neto. Às vezes, leva mais de uma semana para o vídeo sair do ar. Também não há mecanismo de alerta de plágio. Veja que ele traz aí, ó, uma defesa, tá? Mesmo uma exposição do porquê de estarem reivindicando esses direitos autorais aí. Dos 1000 vídeos mais populares do Facebook no primeiro trimestre do ano em questão, 725 eram piratas. Olha aí, uma informação bem importante para esse texto. Se você for voltar aqui, bora lá. Por que produtores de vídeo online estão incomodados com o Facebook? Olha como isso completa aquele título de maneira incrível. Dos 1000 vídeos mais populares do Facebook no primeiro trimestre, 725 eram piratas. Isso pode ser considerado um olho da notícia. Então vamos detalhar. Aqui nesse primeiro parágrafo, há a presença do discurso direto. O discurso direto, geralmente dentro da reportagem, não é introduzido por travessão. Ele costuma ser introduzido por aspas. Então, o uso das aspas vai ser bem frequente nesse gênero textual. Ora para detalhar uma informação, ora para expor mesmo a fala das pessoas aí entrevistadas. Então, note que é discurso direto para fazer uma queixa. Temos de preencher formulários. Não há contato direto, diz Neto. E ele prossegue. Às vezes leva mais de uma semana para o vídeo sair do ar. Então aí você vê a presença do discurso direto. Eu coloquei embaixo entrevista, porque realmente foi uma entrevista que ele fez, né?
que ele concedeu aí para a época. Do contrário, como teria a fala dele, né? Então, veja, essa parte aqui é o olho da reportagem, evidencia um trecho importante do texto, tá? Então, ele traz aí uma parte que é muito pertinente à compreensão geral desse texto. E ele prossegue, né? Ó, a pirataria de vídeos começou a gerar preocupações no ano passado. Isso é um fato, né? Quando o Facebook passou a incentivar a publicação de vídeos em sua própria plataforma. Para isso, em resumo, a rede social passou a usar seu sistema de filtragem de conteúdo para dar uma mãozinha a vídeos colocados no publicador do Facebook. Então, veja, temos mais aí detalhes desse olho da reportagem. Eu tenho também a presença de dados, que também auxiliam muito na compreensão do texto e comprovação dos argumentos mencionados. Então, vejam, é muito comum você ver dados aparecendo no texto. Se liga, ó, segundo um levantamento da empresa de análise de dados Tubular Labs, dos 1.000 vídeos mais populares vistos no Facebook no primeiro trimestre desse ano, 725 eram piratas. Então, aí você tem essa noção de dados exemplificando essa argumentação sua aí, tá? Ou no caso do repórter jornalista aí que fez a matéria. Um outro fator bem interessante é que a reportagem, como foi dita em momentos anteriores, ela consegue ser um texto intertextual. Por quê? Porque eu trago outros elementos de outros textos aqui para cá. Ou então, ocorre um fenômeno chamado de intergeneracidade, que é quando eu misturo gêneros textuais diferentes em um único gênero principal. No caso aqui nós temos gráficos, tá? Porque dentro do infográfico, isso é um infográfico, ocorre o uso dos gráficos. E aí vocês estão vendo, ó. Então, veja, o infográfico é um recurso muito utilizado dentro dessas reportagens. Aqui vem numa espécie de box informativo, tá? E aí nesse box, né, você constata uma uma linguagem iconográfica ou uma iconografia. O que seria isso, professor? É aquela linguagem que consiste em ter ícones ali presentes dentro dela, tá? Então, eu consigo aí adicionar, perdão, um gráfico, uma imagem, e essa imagem dentro desse infográfico, dentro desse texto, colabora para a compreensão do texto geral. Então, são pequenos assuntos que colaboram para o grande assunto, tá? E aí é um exemplo de infográfico. Principais diferenças entre notícia e reportagem. Enquanto uma é mais curta, a outra é mais extensa. Enquanto uma é concisa, né, a outra é mais detalhada. Centrada no fato. Então, a notícia, ela tem aí essa finalidade de centrar no fato que aconteceu. Enquanto que a reportagem pesquisa de forma aprofundada o tema. Levantamento de dados ocorrem também, entrevistas, depoimentos, citações, tudo isso é comum dentro da reportagem. O repórter na notícia é imparcial. Enquanto ele está fazendo a notícia e noticiando-a, ele não pode dar sua opinião. O repórter, sim, na reportagem pode fazer isso. Ele interage com os fatos, tá? Interage com o entrevistado, enquanto que aquela há um relato de fatos ocorridos na véspera ou no dia da edição. Esta aborda um tema sem ligação direta com o da edição. Então, é interessante, né? Veja aí pontos que mostram que os gêneros têm finalidades diferentes, tá?
Enquanto que a notícia busca o registro dos fatos, em geral sem juízo de valor, a reportagem tem a interpretação desses fatos relatados. E aí ficam principais características de um gênero e do outro também, tá? Então, deixo aí esse se liga para você diferenciar e não sair por aí achando que uma notícia é uma reportagem é uma notícia, tá bom? Eu deixo aqui já o meu abraço e também aquele cheiro no coração e um tchau, tchau. Se cuidem, tá? Beijo, minha gente.